Fala galera, aqui quem fala é o professor Luiz Nascimento e esse aqui é o primeiro vídeo de 2022 e para começar com chave de ouro vamos falar sobre iluminismo, esse movimento intelectual tão importante do século XVIII que vai ter consequências até os dias atuais, hein? Mas antes, não se esquece, deixe seu like, se inscreve no canal e solta a vinheta. O iluminismo, um movimento intelectual que vai ocorrer lá no século XVIII, que tem consequências até os dias atuais, ele é muito importante justamente porque ele vai acabar com as bases de políticas e econômicas lá da Europa e, consequentemente, no mundo ocidental. Ele vai ter diversas consequências, não somente na Europa, como na América também, independência das 13 colônias, independência da América Espanhola, movimentos aqui no Brasil que vão acontecer, movimentos republicanos, enfim. O que acontece? O iluminismo se trata de um movimento intelectual, então significa que não era uma forma de governo, não se tinha um governo iluminista, não era uma forma de governo, nem uma forma de regime econômico. Na verdade, o iluminismo vai ser um conjunto de teóricos que vão propor teorias, pensamentos, ideias de como melhorar a situação política e econômica da Europa, levando em consideração o antigo regime. O antigo regime que tinha duas características principais, o absolutismo e o mercantilismo. Então, os pensadores eles vão se pautar, se basear nessa ideia de como melhorar o futuro da Europa. Então, a gente vai ver que vão ter pensadores que vão, inclusive, divergir, outros pensadores vão convergir, mas o que todos os pensadores iluministas tinham em comum era que eles eram contrários ao absolutismo. Então, vamos falar sobre alguns deles? Primeiro, um dos mais importantes, considerado o pai do iluminismo, é John Locke. John Locke, que ele era racionalista, considerado o pai do iluminismo, e o que acontece? John Locke defendia que os seres humanos eram tábuas rasas, sem nenhum conhecimento, e seria a razão, por isso que ele é chamado de racionalista, que iria fazer com que esse conhecimento chegasse em nossas cabeças, a sabedoria chegasse em nossas cabeças. Então, tudo é baseado na razão. John Locke também é conhecido por uma coisa chamada direitos naturais do homem, o justnaturalismo, que eram direitos que eram inalienáveis, ou seja, independente da sua condição, são direitos que ao nascer você tem que ter: direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade. Vale ressaltar que essa época, apesar do iluminismo ser um movimento progressista, não era progressista no contexto atual, visto que, ao defender a propriedade, ele estava defendendo também a escravidão. Então, era progressista naquela perspectiva de que pregavam a igualdade entre cidadãos, entre homens de sexo masculino e mulheres não eram contabilizados, mas independente da classe social. Mas essa liberdade e igualdade não era para todos, não era para mulheres, não era para indígenas se tratando de colônia, não era para escravizados se tratando de colônias, certo? Então é muito importante a gente ressaltar esse ponto também. Outro grande pensador iluminista é Montesquieu. Montesquieu vai ser responsável pela tripartição dos poderes, essa teoria dele que utilizamos até hoje. Ele defendia que os poderes deviam ser divididos em legislativo, executivo e judiciário, sendo que ele não era a favor de um governo burguês. Ele queria um governo monárquico, um governo que tivesse a figura de um rei ou de uma rainha, sendo que esse rei, essa rainha, estando no governo, deveria exercer o poder executivo, para que houvesse o legislativo e o judiciário para moderar o seu poder. Por isso que Montesquieu defendia a chamada monarquia moderada, pois o rei, exercendo o poder executivo, teria a moderação do judiciário e legislativo, garantindo assim que o rei não chegasse a se tornar absolutista. Outro pensador importantíssimo é Rousseau. Rousseau, que ele defendia nada mais nada menos do que a democracia, pois a principal ideia dele era pautada em que o soberano deveria agir de acordo com a vontade do povo. Então a gente pode ver que numa monarquia isso não iria se sustentar, porque se o povo não tivesse satisfeito com o monarca, mesmo que conseguisse tirar esse monarca, viria quem? Filho, um sucessor da mesma família. Então ele já tem essa ideia de democracia, inclusive lá nos Estados Unidos, quando eles adquirem a independência, vão começar logo como uma república. E está baseado nas ideias de Rousseau, essa pegada de democracia e república. Outro pensador iluminista muito importante é Voltaire. Voltaire ele criticava muito o clero católico,
a inflexibilidade religiosa e a prepotência dos poderosos, né? Que existiam classes sociais que tinham mais poder, tinham mais privilégios e ainda abusavam disso aí. Então, Voltaire ele vai ser muito importante para a concepção de um Estado laico. O Estado laico que é aquele Estado que não tem interferência religiosa, é livre de interferência religiosa. Ele acreditava que o clero tinha muita força e que isso não deveria acontecer no sentido de Estado, que crença, que fé, igreja e Estado são coisas diferentes. Outro pensador iluminista muito importante é o Marquês de Condorcet, ele que estava muito ligado à educação, que defendeu a educação controlada pelo Estado, gratuita, obrigatória e laica para todos. Então isso vai ser muito progressista, muito revolucionador e muito importante para a contemporaneidade. E por último, mas não menos importante, não podemos deixar de falar de Adam Smith. Adam Smith, que nada mais nada menos defendia que a economia não deveria ter a intervenção do Estado. E quando eu digo que a economia não deveria ter intervenção do Estado, eu estou falando em quê? Em liberalismo. Justamente esse liberalismo que se discute até hoje, esse liberalismo que vai promover a Revolução Industrial lá na Inglaterra, esse liberalismo que vai estar presente em grande parte da idade contemporânea, que vai ser tão importante, e que só em meados do século XX, no início do século XX, vai gerar a crise 29, a Grande Depressão lá nos Estados Unidos, mas está tudo pautado aí nas ideias de Adam Smith. Adam Smith que escreve A Riqueza das Nações, e além de defender o liberalismo econômico, defendia a livre iniciativa individual, a competição, né, a concorrência, que ele dizia que era isso que aquecia o mercado, e ele era um fisiocrata, que acreditava que a riqueza estava na terra, na capacidade dos estados de produzirem manufaturados e agrícolas no geral. Então tá aí para vocês os principais pensadores do iluminismo e a ideia central do iluminismo, não se esqueçam, ser contrário ao absolutismo, ser contrário ao mercantilismo, ou seja, ser contrário ao antigo regime, tá certo? Então, gente, mais uma vez, não se esquece, se inscreve no canal, deixe seu like e toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal, hein? Por isso que você se inscrevendo, ativando o sininho, você não vai perder nada. Valeu, até o próximo vídeo.